Bom dia. Bom dia, então. Quero desejar um ótimo dia para todos vocês que irão ver essa live. Quero dizer que o Senhor tem falado comigo a respeito de um assunto desde a semana passada e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O tema da nossa ministração é: parei de lutar contra o relógio para florescer no propósito de Deus. Então, eu queria começar falando para vocês, perguntando para vocês, na verdade, né? Quem de vocês, mulheres, assim, principalmente, né? Já perguntaram para Deus nesses últimos dias sobre as coisas que vocês almejam, sobre como vocês vão chegar naquele resultado que vocês tanto esperam. Talvez você esteja ansiosa por uma resposta profissional, pela cura de um relacionamento ou pela vinda de um filho. Muitas vezes a nossa oração, ela vira uma certa tentativa de mandar no tempo de Deus, né? Porque nós vivemos numa cultura do agora, do imediatismo, e a verdade é que a nossa ingratidão, ela nasce exatamente aí. Nós estamos tão focadas no chegar que muitas vezes nós não desfrutamos do muito que o Senhor já nos deu. Então a gente sempre ora: Senhor, eu queria isso, eu queria dessa forma, como que eu vou conseguir chegar naquele objetivo, né? E a gente não percebe que a gente deixa de agradecer aquilo que Ele já tem nos dado, né? Aquilo que Ele já nos deu, aquilo que talvez um tempo atrás fosse somente uma oração e nós já estamos vivendo. E a gente para de perceber isso porque a nossa ingratidão está muito grande, pensando nas coisas que há por vir ainda, né? E eu confesso que eu mesma penso isso, que eu oro assim para o Senhor e que muitas vezes eu estou nesse lugar, né, de ingratidão e pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. E aí foi quando o Senhor parou o meu coração lá em Eclesiastes 3. E eu quero ler, né, Eclesiastes 3 aqui com vocês e falar 3 pontos que o Senhor ministrou no meu coração através dessa palavra. Então, o primeiro ponto é que há tempo para tudo debaixo do céu. Então, eu vou ler aqui com vocês. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, quando nós lemos aqui, né, do versículo 1 ao 8 que eu li agora, nós percebemos e entendemos alguns pontos que eu queria colocar aqui com vocês. O primeiro ponto que a gente entende é que nada acontece por acaso, porque como a gente leu aqui, há tempo para tudo, para rir e para chorar. Então nós entendemos que nada na nossa vida acontece somente por acaso, mas nós entendemos que nós temos uma carência, uma cadência ordenada por Deus, que nós não somos dona do nosso tempo, mas que nós estamos submetidas a um tempo, que ele é real. Nós também entendemos que nós vivemos em um fluxo determinado pela providência do Senhor. E que o Senhor, nós podemos ver aqui que o Senhor criou um mundo onde cada fase, cada estação tem uma harmonia. Então, a gente vê que muitas vezes um tempo ali de chorar é um tempo de aprendizado para que a gente
possa ser estruturada para um novo tempo que irá chegar, que é um tempo de rir, de aproveitar aquilo que o Senhor nos entregou. E quando nós entendemos isso de coração, não somente quando a gente fala que entende que há tempo para tudo, mas quando de fato nós colocamos isso dentro do nosso coração, que realmente há um tempo para tudo, a nossa ansiedade, ela vai embora. Porque a nossa ansiedade, ela é uma tentativa nossa de viver um tempo errado, uma estação errada. Então, nós definimos para nós uma estação, algo que nós queremos, e nós queremos viver aquilo. Isso é a nossa ansiedade. E aí a gente começa a pedir para o Senhor, Senhor, eu quero viver aquilo, eu quero viver daquela forma. E aí a gente vive a estação errada. E não importa se a gente está vivendo a estação certa ou a errada, porque as coisas só acontecem no tempo determinado pelo Senhor. Não importa se, como Pedro, a gente vai estar lá na tempestade preocupada com o Senhor dormindo, porque Jesus disse, não importa se eu estiver dormindo, a tempestade só continua se eu mandar, esse barco só vira se o meu plano for ele virar. Então não adianta a gente ter essa ansiedade de viver em uma estação errada. O que vai acontecer é que a gente vai viver a estação errada e o tempo, mesmo assim, não vai chegar. E aí, a ansiedade, ela é quando a gente quer colher quando o Senhor diz que é tempo de plantar, e nós precisamos reconhecer em qual estação, por qual estação, né, nós estamos passando. Então, nós precisamos reconhecer se nós estamos no tempo de colher ou no tempo de plantar. E quando a gente aceita a soberania do tempo, ou seja, há tempo para tudo debaixo do céu, nós paramos de lutar contra o ritmo do Senhor, contra aquilo que o Senhor já planejou para as nossas vidas. Se é tempo de plantar, nós começamos a plantar com fé. E se entendemos que é tempo de colher, nós colhemos com gratidão. Mesmo que a colheita não seja tudo aquilo que nós esperávamos, mas nós começamos a colher com gratidão, porque a gente entende que nós estamos em um tempo determinado pelo Senhor. O segundo ponto que o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei aqui o título de O Propósito do Trabalho e o Ministério de Deus. E aí eu queria ler com vocês, a gente leu aqui até o 8, e agora nós iremos ler do 9 ao 12. Então, Eclesiastes 3, 9 diz assim, que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E aí, nesses versículos que nós lemos aqui, duas coisas me chamaram mais a atenção. A primeira é sobre como fala aqui, que vantagem tem o trabalho naquilo em que trabalha, né? O que o trabalhador trabalha. E aí parece duro a gente pensar, né? E aí eu pensei aqui, eu como arquiteta, que vantagem tem eu no meu trabalho, né? Que vantagem tem tudo que eu faço, por tudo que eu me empenho dentro do nosso trabalho. E aí, quando a gente começa a perguntar essas coisas para o Senhor e olhar por um âmbito, né? Uma visão dele, nós começamos a entender que a verdadeira vantagem dentro do nosso trabalho é como ele serve o nosso próximo e como ele edifica a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu como arquiteto, o mais importante é eu só entregar uma casa, atender o cliente ali, atender ele bem, né? Atender ele com carinho, com atenção. Ou o que mais importa é o que eu vou deixar ali quando eu entro na casa de um cliente e ele sente que o Senhor age através da minha vida. E aí o Senhor falou assim comigo, que o nosso trabalho só tem vantagem quando aquilo que nós fazemos, ou seja, com
eu como arquiteta, quando os meus projetos, quando o meu atendimento, ele flui, ou seja, ele começa naquilo em que eu sou em Jesus. Então, o nosso trabalho tem vantagem quando o nosso fazer vem do nosso ser em Deus, do que nós somos em Deus. E a partir daí, cada tijolo colocado em uma casa, cada decisão tomada começa a ser uma semente na eternidade, porque as coisas daqui são passageiras, mas a palavra do Senhor é eterna. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos é eterno no jardim do Senhor. E aí eu comecei a me perguntar, se eu chegasse assim, no jardim do Senhor, que o Senhor tem me mostrado, né, que tem as minhas obras ali naquele jardim, o que teria lá? Seria o resultado do meu trabalho? Seriam casas? Seriam ambientes mobiliados, bem pensados, planejados? Ou seriam vidas? E aí o Senhor me diz, Bianca, no meu jardim não existe coisas, não existem casas, não existem o esforço do trabalho de vocês, mas existe pessoas, existe aquilo que através da minha palavra vocês conseguem cumprir. Ou seja, quando o nosso trabalho vira um ministério, ele ajuda a gente a concretizar o propósito de Deus através das nossas vidas. Então, o nosso trabalho ele precisa ser um ministério para poder cumprir o propósito de Deus. De outra forma, ele não tem vantagem, como fala aqui. E aí eu queria deixar para vocês uma passagem lá em 1 Coríntios 15:58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, nós vemos que tudo precisa cooperar com o propósito de Deus para ter um valor real. O nosso trabalho, ele não é somente para o nosso sustento, mas ele é uma extensão do plano de vida, do plano divino, né? Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O segundo ponto que o Senhor me atentou aqui nesses versículos foi lá no versículo 11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio e até o fim. E aqui foi o Senhor me mostrou assim uma problemática, foi quando eu olhei e falei, gente, acho que eu não tô entendendo aqui direito. E aí eu voltei um pouco, né, pensei aqui, tudo tem o seu tempo. E aí fala que Deus fez tudo formoso no seu tempo determinado, mas que ele pôs o mundo, ou seja, a eternidade no nosso coração. Mas nós não conseguimos descobrir a obra completa do Senhor. Então, qual que é a problemática que a gente encontra aqui? É que nós estamos em um corpo temporal, regido por esse tempo que nós vemos, que existe tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de colher. Mas a nossa alma, o que o Senhor colocou em nós, é uma alma que anseia o eterno. E por isso que a gente não consegue se contentar com aquilo que a gente tem. Nós queremos sempre mais, nós queremos sempre em grande escala, mas, minhas irmãs, nós precisamos reconhecer a nossa finitude, que nós somos finitas, e deixar o Senhor assumir o controle das nossas vidas e nós assumirmos uma dependência em Deus. Então, aqui é aquela carência que eu falei para vocês. Nós estamos aqui, temos o nosso livre-arbítrio, mas nós não conseguimos gerenciar todo o nosso tempo, mandar no nosso tempo, porque nós dependemos do Senhor e isso é uma forma de amor. Quando a gente depende do Senhor, aí sim a gente sabe que até o impossível é possível nas nossas vidas. Mas eu confesso para vocês que é muito difícil a gente se contentar com as coisas e parar de falar, Senhor, mas eu queria assim, eu queria desse jeito. Nós mulheres, quando a gente sonha muito, e eu mesmo, não sei vocês podem até me falar aqui, interagir comigo, mas quando eu tô sonhando, eu sou capaz de ficar assim, ó, por um tempão, imaginando as coisas, né, como eu queria, como eu almejo,
como tá dentro do meu coração. E aí, quando eu tava pensando nisso, o Senhor me lembrou daquela passagem do tabernáculo, né? E eu falei, não, vou falar para elas que se eu pudesse comparar a gente com o nosso dom de detalhes a uma passagem, né, da Bíblia, eu compararia com quando o Senhor estava descrevendo lá, né, sobre como ele queria que o tabernáculo fosse construído. Então ele fala o tipo de tecido, a cor, ele coloca ouro para todo canto, e nós mulheres somos assim, não é? Quem aqui se identifica, que fica ali sonhando, falando, Senhor, eu quero dessa cor, eu quero desse jeito, desse formato, com essa textura, né? E a gente almeja muitas coisas. De vez em quando a gente planeja até as falas da gente, né? Nas coisas que a gente vai falar, fazer, como a gente vai agir. Mas e aí, o que acontece? Quase sempre nada sai como a gente planejou, não é? E aí a gente fica frustrada, fica chateada, a gente resmunga para o Senhor o porquê daquilo. E aí eu tava, né, nesse embate com o Senhor, esse dia que ele estava ministrando essa palavra no meu coração. E aí eu me lembrei que tem outro lugar na Bíblia, né? Na verdade tem diversos, mas eu me lembrei desse específico, onde o Senhor também é muito específico e muito detalhista em tudo que ele faz, que foi lá na criação do universo, não é? Ele pensou, planejou e executou cada detalhe com maestria, cada detalhe com amor, com carinho. Ele olhou pessoalmente para cada coisa. Então até coloquei aqui, ele pensou, planejou e executou cada detalhe, a cor do mar, a textura da terra, as pintinhas da onça pintada, as listras da zebra, o pescoço longo das girafas, as cores das flores, o formato das nuvens, o cheiro do orvalho, a força de Adão, o Senhor planejou em cada detalhe. Os cabelos, o comprimento do cabelo de Eva, assim como o meu e o seu. Ele também detalhou o som da voz de cada um deles. Eu imagino que o Senhor também pensou e planejou nas conversas que eles teriam no jardim. O Senhor também planejou um governo de nós homens sobre todas as coisas que Ele criou. E aí viemos nós homens, Adão e Eva, e frustramos o plano do Senhor através do nosso pecado que nos afastou dele. Então, minhas irmãs, eu quero que vocês saibam que o Senhor, que Deus foi o primeiro a ter um plano que era realmente perfeito, interrompido. Então, o Senhor foi o primeiro a ter um plano interrompido, porque nós frustramos o plano do Senhor, porque nós agimos segundo a nossa vontade, pecamos e nos afastamos do Senhor. Mas aí chega a gente, mulheres mimadas do Senhor, e começamos a pedir várias coisas para o Senhor. Não, Senhor, mas eu quero isso, eu quero desse jeito, eu quero carro, eu quero casa, eu quero filhos, eu quero um emprego bom, eu quero ter sucesso em tudo que eu faço, eu quero um casamento bem sucedido. E como se não bastasse a gente pedir tantas coisas materiais, a gente também espera que tudo seja realizado no agora, da forma que a gente quer. E quando eu pensava nisso, falava, Senhor, o Senhor também teve um plano frustrado, né? E aí a gente continua pedindo, e aí o Senhor falou ao meu coração, pois é, minha filha, enquanto vocês estão aí impacientes, me pedindo tudo e chateadas comigo, porque já tem dias, já tem meses, já tem anos que vocês oram por alguma coisa e aquilo não acontece. Imagina eu, que tô desde os primórdios da terra, que eu já estou há milênios me submetendo a uma cronologia que é de vocês, a um tempo que é de vocês, esperando por uma restauração completa, pela realização do meu plano inicial de comunhão entre nós, entre o Senhor e entre a natureza, entre o cosmo que o Senhor criou, né? Tudo aquilo que Ele criou. Enquanto a gente está querendo só as coisas terrenas aqui, o Senhor está falando, minha filha, eu estou paciente aqui.
no meu trono, esperando vocês fazerem a parte de vocês. Mas não, vocês querem carro para hoje, casa para hoje, filho para hoje, que tudo esteja ali à disposição de vocês aqui, entregado na mão. Não, eu tô aqui tranquilo esperando, né? E enquanto para nós o importante é chegar logo ali, né, ter logo aquilo que nós queremos, para o Senhor o importante é que todos nós possamos chegar salvos, restaurados, redimidos. É como aquela passagem, né, das ovelhas. Enquanto o pastor não foi lá buscar aquela uma que se afastou, ele não prosseguiu o caminho. Assim é o Senhor. Ele vai nos esperar cumprir o propósito dele aqui na terra, para que ele possa finalmente contemplar o primeiro plano dele para as nossas vidas, que era a gente viver ali no jardim em comunhão com ele, em comunhão com a criação. E para finalizar, que já está quase dando o meu tempo, o terceiro ponto que o Senhor ministrou ao meu coração foi: há tempo para tudo debaixo do céu, mas e acima do céu? Né? Então, quando a gente lê que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, mas e acima do céu? Tem tempo para tudo? E aí o Senhor me lembrou de uma passagem que está lá em Apocalipse 4:8, que diz que é quando que descreve seres viventes que não descansam nem de dia nem de noite. E lá diz que eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então a gente consegue ver que a adoração, que o louvor, ele nunca cessa. Não existe um tempo de folga para adoração, como fala aqui. Há tempo de choro, mas também há um tempo que o choro cessa e nós começamos a sorrir. Aqui diz que não tem tempo de folga para adoração. A adoração, ela não é um evento como rir e chorar, morrer e curar é um evento, mas a adoração é um estado de reconhecimento da glória de Deus, que é eterna. Tudo que fazemos aqui passará. A pregação passará, porque todos nós veremos o Senhor. O estudo bíblico, esse devocional, não será mais necessário, isso aqui terminará, porque nós o conheceremos face a face. A caridade também não será mais necessária, porque não haverá mais falhas. Mas a adoração, ela permanece. Ela é uma das únicas, se não a única, né, atividade que ultrapassa essa fronteira da nossa finitude, né, da morte. Quando a gente adora aqui na Terra, na verdade, nós estamos falando um idioma que é lá do céu. Nós estamos praticando, ensaiando a eternidade, onde nós estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor para todo sempre. E aí eu me lembrei de outra passagem que se fala lá em Lucas 19:14, onde Jesus tá ali num ambiente, né? E ele fala alguém fala para ele conversar com os discípulos e o Senhor fala assim: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então aqui a gente vê que há tempo para tudo, mas a adoração, ela não tem tempo de parar, ela não tem tempo de cessar, porque quando nós homens nos calamos, nós não interrompemos a adoração, porque a adoração, ela vem desde o princípio. Nós apenas perdemos o privilégio de liderar essa adoração, mas se nós nos calarmos, até as pedras clamarão e adorarão o nome do Senhor. É por isso que muitas vezes nós estamos tristes, com uma dor profunda, com um medo profundo, né, das coisas que vão acontecer, e nós tiramos um tempo para adorar, para louvar o nome do Senhor, e aquele problema, ele continua lá, mas a diferença é que parece que aquele peso que estava sobre os nossos ombros, ele desapareceu. É porque a gente toca em algo que é muito maior que o nosso tempo. Isso não diz respeito ao tempo que é determinado debaixo do céu, mas algo que está acima de nós e que o Senhor nos sustenta através da nossa adoração. Então, eu queria concluir resumindo tudo aquilo que a gente falou, né?
E eu espero que nós possamos entender que há tempo para todas as coisas e que nós não podemos intervir na sequência que as coisas irão acontecer. Nós também aprendemos que mais importante que o nosso trabalho, que os nossos planos, é o propósito de Deus a ser cumprido através das nossas vidas. E também aprendemos que a adoração é o que nos tira do nosso tempo terreno e nos leva a viver algo que está além desse nosso tempo limitado. Amém? Então que nós possamos parar de ficar obcecadas com as coisas que hão por vir neste tempo, que nós possamos realmente abrir os nossos olhos e entender que nós precisamos cumprir um propósito estabelecido pelo Senhor através das nossas vidas. Toda vez que nós nos preocupamos em realizar algo terreno e esquecemos do nosso propósito, nós estamos tardando a vinda do Senhor, porque a gente não está cumprindo com a nossa parte. Amém? Então, que nós possamos pegar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade e cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui na Terra. Amém? Então, eu queria deixar, como semana passada, né? Eu falei que o Senhor ministra muito ao meu coração através das músicas, e eu queria deixar uma música para vocês hoje, que eu sou bem assembleiana, então é aquela com muito louvor da Cassiane, né? Que fala que tá chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, que nós possamos adorar ao Senhor através do nosso propósito de vida. E eu queria incentivar você que assistiu a live ou que vai assistir ainda, que você coloque aqui, comente aqui no nosso Reels, uma hashtag, coloca assim, hashtag o meu tempo de aprender, o meu tempo de esperar, o meu tempo de colher. Comenta aqui pra gente ver com vocês que vocês estão reconhecendo o tempo cronológico de Deus para a vida de vocês. Amém? Então essa é a nossa palavra de hoje, que vocês possam ter uma manhã abençoada. Vamos orar e encerrar essa live. Paizinho, muito obrigada, Espírito Santo, pela oportunidade de estar aqui aprendendo sobre a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Paizinho, eu peço que nós, cada um de nós que estamos aqui recebendo essa palavra, que nós possamos, Pai, compreender, Paizinho, que existe realmente um tempo para tudo debaixo da terra, Paizinho. Que nós também possamos compreender que, Pai, que maior do que as nossas vontades, do que o nosso plano terreno, Paizinho, é o propósito do Senhor para as nossas vidas, Espírito Santo. Eu peço que cada um de nós, Paizinho, possamos assumir a responsabilidade sobre o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. E peço, Paizinho, que o Senhor faça de nós, Papai, verdadeiros adoradores, pessoas que não importa as circunstâncias, estão adorando e louvando o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor coloque essa realidade no nosso coração, que nós possamos parar de viver no comodismo, de viver naquela vida que só quer as coisas terrenas, que nós possamos desfrutar daquilo que é eterno, através da Tua presença, da Tua vontade, Paizinho, daquilo que o Senhor entrega sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Espírito Santo, que nós possamos ter um dia maravilhoso, um dia onde o Senhor irá reger o nosso tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Tenham um ótimo dia. Um beijo. Fiquem com Deus.